Fala galera, tudo certo? Meu nome é João Vitor Panda e esse aqui é mais um Crônicas de Nada. Dia desses eu estava na casa de um amigo meu e a gente estava conversando sobre o nosso passado católico e religioso. E boa parte da conversa foi sobre o aspecto verbal da religião católica, né? E como as palavras têm uma importância diferente nessa religião, porque as orações elas são decoradas. Uma relação muito diferente também que o católico tem com a Bíblia em comparação com o evangélico. Eu acho que o evangélico tem um contato muito mais íntimo com a Bíblia, até nas suas pregações e tudo mais. E boa parte de um culto evangélico é o pastor mandando seu freestyle ali, né? Convencendo os eleitores a votar no Bolsonaro ali e tudo mais, os fiéis, né? E momentozinho, né? Vamos abrir a Bíblia, ler tal coisa juntos, refletir, fazer uma oração, vamos votar no Bolsonaro e cada um para sua casa, beleza? Cada um para sua casa não, né? Quando acaba um culto evangélico, os fiéis geralmente vão numa lanchonete fazer um lanche, alguma coisa assim. Perfeito. Enquanto que num culto católico não há essa relação tão próxima com a Bíblia. Não é comum você ir para a missa levando a Bíblia embaixo do braço porque o padre vai pedir para você abrir em Isaías, não sei o quê. Não. Boa parte de um culto católico é uma cerimônia pré-estabelecida, então vai ter um momento disso, vai ter um momento daquilo, um momento disso, um momento daquilo. Boa parte das falas são previamente estabelecidas. Tem um momento ali também do padre fazer o seu freestyle, tem esse momento, dar os recados paroquiais, convidar para o bingo, tudo mais. Também talvez convencer os fiéis a votarem no Bolsonaro, acontece. Mas o aspecto da palavra na oração também é diferente no catolicismo, porque existem orações prontas, né? Orações que são quase poemas. E eu, como gosto muito de linguagem, acho isso muito interessante, muito legal. E eu tava discutindo isso com esse amigo, a gente tava falando desse nosso background católico, e ele falou, até hoje tem orações que eu sei de cabeça. E eu falei, eu também, eu acho muito legal o Creio, por exemplo. O Creio tem passagens muito sombrias, assim, é um poema bonito mesmo, é legal. E ele falou, é verdade, esse aí eu ainda sei de cabeça. E eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele olhou pra mim, e a gente teve um momento. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Quando eu era criança, era muito comum pra mim, quando eu tava num parquinho, na praia, sei lá, e ia rolar aquela interação especial, que é a interação criança-criança. A amizade mais fácil de florescer, você não precisa de muita coisa em comum ali, você só precisa que vocês dois sejam crianças e que vocês estejam afim ali de correr, de ralar o joelho, de jogar bola, de fazer qualquer merda que uma criança faz. E tem um momento do contato inicial onde você tá conhecendo a pessoa. Então, tem todo um pacote de perguntas iniciais que você faz para saber quem é o seu novo amigo que você acabou de fazer ali, no parquinho, na praça, na praia, etc. e tal. Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Qual a sua cor favorita? Qual o seu dinossauro favorito? Para que time você torce? E por aí vai. Mas para mim também era muito comum perguntar para as crianças que eu conhecia e que eu estava fazendo uma nova amizade, qual era a religião delas. Porque já na minha cabeça, na minha cabecinha infantil, que já disse, né? É a mesma cabeça que eu tenho aqui agora,
só que com alguns updates, já tinha naquela cabeça um pacote básico de preconceitos, né? Que eu poderia acessar a qualquer momento com base nas respostas da criança. Então, sei lá, o dinossauro favorito da pessoa era aquele pescoçudo lá, podre. A cor favorita da criança é laranja. Que cor ridícula para se escolher. Ela tem 7 anos. Eu tenho 9. Porra, ela torce pro São Paulo. Horroroso. Ela é evangélica? Na minha cabeça, aquilo ali já afetava diretamente a construção da personalidade dela. E eu já falei aqui pra vocês, eu tive uma infância totalmente católica, né? A minha avó, que era quem ficava comigo de vez em quando a minha mãe tinha que trabalhar. Minha mãe é cabeleireira, né? Já falei isso aqui. Então teve um momento na minha infância que eu ia pro salão de beleza com a minha mãe, mas às vezes eu ficava com a minha avó. E a minha avó, eu acho que é uma das criaturas mais católicas de todo o território nacional. E desde cedo eu ficava assistindo missa com ela, rezando o terço, contando os nódulos do rosário ali. Minha avó tava pendurando roupa. Eu falava, vó, corre! Vai começar o terço bizantino, velho. Temos que ir lá rezar. Vambora. E a gente ia. E eu gostava de posicionar todos os brinquedinhos que eu tinha, as pelúcias, os dinossaurinhos, posicionava eles num semicírculo na sala. Tem foto de eu fazendo isso. Aí eu tinha um microfone de plástico de brinquedo, segurava aquele microfoninho na minha mão, ou qualquer escova de cabelo, qualquer coisa que servisse como objeto cênico para minha imaginação infantil, amarrava um lençol branco nas minhas costas. E para todas aquelas pelúcias e dinossauros em semicírculo, eu começava a pregar para eles, orar, rezar, dar ali meu freestyle, a minha liturgia e tudo mais. E a minha avó olhava aquilo e ela achava um milagre. Pensava, meu Deus, o meu pequeno beato. Esse aí é o Bentinho da família. O Bentinho que não vai encontrar uma Capitu. O cara vai virar padre. O João vai ser padre. Isso aí é um milagre. A minha avó interpretava isso tudo, todo esse mise-en-scène ali, como uma vocação minha para a divindade, a espiritualidade. Mas agora, aos 24 anos, com um pouquinho mais de noção de onde veio o meu cérebro e de quem eu sou, eu consigo olhar para esse momento e enxergar que a minha avó estava errada. Aquilo ali não era uma demonstração da minha vocação religiosa, e sim apenas uma manifestação, como muitas outras que eu vim a ter na minha vida, do meu absoluto e completo desespero por atenção. Cara, eu queria mudar de assunto, só que futuramente, em blocos futuros desse programa, eu vou voltar no mesmo assunto. Só que antes de eu mudar de assunto para eventualmente voltar no mesmo assunto, eu queria rapidinho aqui só mudar de assunto. É que é o seguinte, teve uma vez que eu fiz um cruzeiro e foi uma experiência muito interessante da minha vida. Fiz um cruzeiro pela costa do Brasil, parou em 3 cidades e tal. E foi muito legal, na verdade, principalmente que eu não paguei nenhum centavo por isso, né? Eu fui convidado, fui junto com a minha tia, porque o meu tio ganhou um pacote lá da empresa, não sei o que, e eles me levaram junto, eu e minha irmã, e foi muito legal. Só que, além de muito legal, também é uma experiência muito, muito, muito específica, porque é muito cafona, de um jeito muito específico. Tu tá num navio no meio do mar e tudo meio que tem a intenção de tipo, você está aqui para se divertir, vamos se divertir, não sei o quê. E meio que é uma coisa que tá tentando performar algo luxuoso, mas não necessariamente é luxuoso, porque uma pessoa que é podre de rica, não faz um cruzeiro, eu acho, né? Não sei, não quero saber de quem é podre de rico também, ó.
guilhotina neles. Mas enquanto eu tava lá nesse cruzeiro, uma dessas experiências estranhas, muito particulares e absolutamente cafonas que eu tive lá foi assistir uma missa em alto mar. Eu assisti uma missa dentro do cruzeiro e, cara, sério, que experiência extracorpórea. Foi muito louco, foi maluco, porque foi cafona, foi brega, de um jeito específico, de um jeito marítimo também, maluco. Mas deixa eu descrever o cenário pra vocês. Era numa espécie de anfiteatro do navio, que era o lugar onde ocorriam algumas apresentações ali e tudo mais, teatro, dança, coisa arada. Eu não assisti nenhuma dessas apresentações. Eu passei muito tempo sentado nas cadeiras olhando o mar, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Muito bom. Mas a única coisa que eu fiz nesse anfiteatro foi assistir uma missa. E foi por acidente. Eu tava passando perto, eu vi que tava acontecendo uma missa, eu falei, não, eu tenho que ter essa experiência no meu arsenal de experiências vividas. Então sentei lá e fiquei quietinho acompanhando. Era o palco tradicional ali daquele anfiteatro onde ocorriam todas as apresentações. Tinha um púlpito central para que o padre pudesse, conduzir ali tudo que tinha que ser conduzido. Atrás do padre havia descido, sabe aquela, tipo uma lona de projetor, assim, a coisa onde vai ser projetado o projetor, um telão. E no telão, sendo projetado por um projetor, estava uma imagem de altar. E o padre estava rezando a missa em inglês. Então eu estava no meio do mar aberto, num navio, num anfiteatro, com um padre rezando uma missa em inglês, com um projetor projetando a imagem do altar atrás dele num palco de teatro. Que experiência inenarrável, fantástica, idílica e paradisíaca. Bom, a mudança de assunto que eu queria propor anteriormente era a gente desviar um pouco do cristocentrismo desse episódio, que eu tô achando bem cristocêntrico, né? Pô, a gente só debateu aqui religiões que partem do Altíssimo, né? Do Cristo mesmo. E a melhor maneira para eu propor esse desvio é na figura da minha mãe. Porque a minha mãe, cara, ela é o sincretismo religioso encarnado em uma pessoa. A minha mãe, ela tem também esse background católico aí, né? Falei, a minha avó, que eu mencionei antes, é a avó materna. Absurdamente católica, porra, uma pessoa de um catolicismo impressionante, assim, níveis altíssimos de catolicismo. E isso também, claro, foi passado para minha mãe, hereditariamente. Mas para além disso, a minha mãe, ela gosta muito de acreditar nas coisas. Isso eu herdei dela. Eu acho muito divertido acreditar nas coisas. Mas a minha mãe acredita em diversas religiões. Então, ela já foi do candomblé, ainda é, né? Ainda acredita, ainda faz ali, né? Seus trabalhinhos e tudo mais. Ela parou um pouquinho quando ela ficou grávida de mim, ela parou de frequentar terreiros e essas coisas, porque ela já era mãe solteira. Aí ela tinha muito medo de sofrer preconceito também pela parte religiosa, né? Então ela se desviou um pouquinho disso. Mas hoje em dia ela tá nos trilhos novamente das suas crenças. Mas ela também era espírita, né? Ela ia no centro espírita, ela me levava junto com ela no centro espírita. Eu achava maneiríssimo, inclusive. Às vezes nem tão maneiríssimo, né? Tinha momentos que eu tava só de saco cheio e não queria estar num ambiente religioso. Mas aí ela ia nas palestras lá e eu ficava na cantina. Tenho uma memória muito clara, assim, muito sinestésica de um momento no centro espírita. Eu tinha uns 13, 14 anos, acho. Eu tava lendo Laranja Mecânica na cantina do centro espírita, comendo um pão de batata recheado com requeijão.
E é uma memória muito sinestésica, assim. Eu consigo sentir o cheiro das cores do pão de batata, sentir o gosto das páginas do Laranja Mecânica, ao mesmo tempo que eu conseguia também ouvir todas as cores dos cantos das celebrações que estavam acontecendo lá no Centro Espírita. E eu também achava muito legal tomar passe. No Centro Espírita você toma passe, né? Eu achava muito, né? Dava uma sensação de paz, assim, de limpeza. Bacana, eu achava legal. E a minha mãe, ela também acredita em outras coisas aí, né? Tarô, búzios, diversas coisas. E a minha mãe, ela consegue dar um nó tático, argumentativo, em qualquer um que quiser chegar para ela e falar que acreditar nessas religiões, você ser cristão e ser do candomblé e ser espírita e pedir para alguém jogar cartas para consultar as coisas e não sei o quê. Se alguém chegar pra minha mãe falando que essas coisas são conflitantes e não são capazes de, meu Deus, de coexistir pacificamente dentro de um pacote ideológico de uma pessoa, minha mãe é capaz de dar socos argumentativos na pessoa e falar, ó, foda-se você, eu acredito no que eu quiser e vai tomar no cu. Não dessa forma, né? Ela seria muito mais delicada. E eu acho muito bonito como ela explica que as coisas simplesmente fazem sentido para ela. Porque o candomblé faz sentido porque ela consegue ver a natureza, ver as matas, ver os rios, ver os mares. E as figuras dos orixás, elas... Tô com medo de estar falando besteira aqui, mas, né? Acho que algumas delas, não sei se todas, mas são muito vinculadas aos elementos da natureza e tudo mais. E ela lê livros espíritas, de novo com o perdão da palavra, mas ela me explica toda a mitologia espiritual ali e tudo mais. E eu acho muito legal. E para ela faz sentido. Todas essas coisas existiriam ao mesmo tempo. Ela acredita em todas e perfeito. Ela é uma mulher de muita fé e de muitas fés. E pra mim também faz sentido que ela acredite em todas essas coisas. Primeiro, porque eu acho muito legal acreditar nas coisas. Aprendi isso com ela. E segundo, pelo que eu já falei milhões de vezes nesse programa, né? Se existe enquanto linguagem, existe enquanto conceito. Se existe enquanto conceito, existe na cabeça das pessoas. E tudo que existe na cabeça das pessoas existe. Simplesmente existe, pronto. Então, existe. Só que quando eu era criança, teve um momento da minha infância que eu estudava num colégio adventista. E, né, naquele colégio adventista tinha um pastor, não estou generalizando aqui nem nada. Parar de ficar me desculpando pelas coisas que eu tô falando nesse episódio. Eu, hein? Como se religião fosse um assunto polêmico. Para, né? Dá licença. Vou parar de pedir desculpa. Tinha um vagabundo de um pastor naquela escola adventista que eu achava um saco também. Aquela foi uma das experiências religiosas mais chatas que eu tive, né? Que tinha que rezar todo dia na aula lá, ficar indo na capela, cantar as músicas e tudo mais. Eu acho que um pouco do desgaste da minha relação com Deus começou com as minhas experiências no colégio adventista. Mas tudo bem. Hoje em dia eu acho até... Tem uma coisa que eu acho interessante do adventismo, que é não fazer nada sábado. Adoro. Todo mundo sempre quer me convidar pra sair, pra fazer alguma coisa. Acho que eu vou começar a falar que eu sou adventista. Que daí ninguém vai me encher o saco, né? Mas enfim, tinha um vagabundo de um pastor lá que ele era, totalmente intolerante, né? Eu acho... A gente tinha aula de religião, que também era algo que eu odiava. Achava um cu anal. E numa das aulas de religião, uma porra assim, qualquer merda, eu era criança, né? Então, sei lá o que eu falava, o que eu pensava. Mas eu mencionei que a minha mãe era do candomblé, e que ela era espírita, e que ela acreditava nessas coisas e tudo mais. Que pra mim, enquanto criança, era muito normal, era muito natural. Ah, minha mãe faz essas coisas, são entidades que existem aí, né? Existem os orixás, tem o Exu, tem os espíritos, beleza, normal, acontece. Mas o pastor, ele ficou muito puto, ficou muito ofendido, e ele cortava o cabelo com a minha mãe é cabeleireira, né? E ele foi, cobrar ela. Um dia que ela tava cortando o cabelo dele lá, o cara foi encher o saco dela, falando, porque essas coisas dessas religiões, que não sei o quê. E eu, hein? Vagabundo. Teve outra vez muito engraçado, né? Com isso. A minha mãe, ela também... Cara, minha mãe era uma cidade pequena, né? E o salão da minha mãe, em dado momento, era o maior salão de beleza da cidade.
cortava o cabelo de todo mundo, era muito foda. E a minha mãe é pica, tá? Ela é, tipo, uma cabeleireira fantástica, assim, maravilhosa, fazia penteados fodas, fazia tudo foda, tudo incrível. Inclusive, eu nunca cortei o cabelo, ninguém nunca cortou o meu cabelo que não fosse a minha mãe. E eu sempre digo que quando a minha mãe morrer, eu nunca mais vou cortar o cabelo, só vou... Acho que eventualmente vou ser calvo mesmo, né? Então eu mesmo vou passar uma máquina zero e ficar careca pra sempre. Vai ser uma homenagem aí pra ela. Inclusive, mais um parênteses dentro de parênteses, teve muitos parênteses nesse episódio, mas a minha mãe era tão foda que lá na minha cidade, São Francisco do Sul, eles estavam gravando um filme ou uma novela não, um filme ou uma minissérie da Globo histórica, assim, e tinha uma atriz muito famosa na época, Ana Paula Arósio, que ia gravar uma cena lá num casarão histórico da cidade. E daí eles precisavam de alguém pra fazer o cabelo da atriz, né? E a minha mãe, como eu já falei, era a melhor cabeleireira da cidade. E daí o pessoal da produção entrou em contato, perguntou se a minha mãe podia ir lá fazer o cabelo da Ana Paula Arósio e tudo mais. Minha mãe falou, não posso. Minha agenda tá cheia e eu não vou deixar meus clientes na mão. E ela não foi. E eu acho isso muito mais legal do que se eu contasse a história dizendo, minha mãe uma vez fez o cabelo da Ana Paula Arósio. Mas enfim, onde é que eu tava? Pastor, vagabundo, filho da puta... Ah, tá. Então, né? Numa dessas vezes, a minha mãe também cortava o cabelo de um cara que era fiscal do IBAMA. E eu sabia que ele era fiscal do IBAMA, né? Às vezes ele ia com o carro do IBAMA. Era um carro do IBAMA? O IBAMA móvel? Era a moto do IBAMA? A lancha do IBAMA? O cavalo do IBAMA? Sei lá. O cara ia com... Eu sabia que ele era do IBAMA. Eu, criança, com meu cérebro infantil, eu conseguia saber, esse cara é fiscal do IBAMA. E na minha cabeça, o IBAMA era uma instituição vilanesca. Por quê? Porque eu sabia que o meu avô era vilanesca porque eu ouvia do meu avô, né? Ele tinha passarinhos em gaiolas lá na casa dele, que eu não acho uma coisa muito legal hoje em dia, mas na época eu achava fantástico. E tinha uns passarinhos muito lindos, muito fodas, assim. Não, era um enorme arsenal de passarinhos, né, também. Sei lá, uns 3 ou 4. E eu sabia que 1 ou 2 eram ilegais, porque meu avô falava, né, que se os fiscais do IBAMA vissem que ele tinha aqueles passarinhos engaiolados, meu Deus, puta merda, ia ser o fim do mundo, não sei o quê. E eu vi a minha mãe cortando o cabelo do fiscal do IBAMA, e eu fui falar com ela, falando, mãe, esse cara tá aqui porque ele vai prender os passarinhos do vô? Ele vai prender o nosso vô? Nosso vô não, né, meu vô, o pai dela. E a minha mãe começou a dar risada. O fiscal do IBAMA ouviu também e começou a dar risada. E rimos todos. Um momento muito legal, muito bonito, né? Muito bacana. Mas naquela noite, um sniper do IBAMA atirou na cabeça do meu avô e deu o cadáver dele para os passarinhos raríssimos comerem. E depois soltou eles da gaiola. História real. Prostituição e aquecimento global. 2 coisas que estão na mesma categoria pra mim. Que são coisas que me deixam muito chateado. Eu acho totalmente baixo astral essas 2 coisas. E, né, mais um parênteses. Nada contra trabalhadores sexuais aí e tudo mais que desenvolvem essa atividade de qualquer maneira que seja. Tem as maneiras modernas de exercer isso, né? Meu problema é mais com o conceito da coisa, sei lá, eu acho meio baixo astral, assim. Dá pra olhar pelo ponto de vista político também, né, a mercantilização dos corpos, principalmente femininos aí e tudo mais. Mas pra além de tudo isso, eu não tô falando num nível político, não tô falando num nível social, tô falando num nível pessoal. Num nível pessoal eu fico chateado. E a mesma coisa do aquecimento global. Não tô analisando isso de um panorama político, social, científico. Tem muita gente que analisa todos esses panoramas aí muito melhor que eu. Mas analisando do panorama pessoal, eu fico muito chateado. Eu odeio, o assunto que eu mais odeio, e às vezes eu tô ouvindo um podcast, alguma coisa assim que eu gosto muito, consumindo um conteúdinho bacana ali de alguma pessoa que eu gosto, e algumas pessoas do nada puxam um assunto, né? Porque
o mundo tá acabando, né? O mundo vai acabar. A humanidade, putz, a raça humana não dura mais 50 anos, não sei o quê. Fico muito chateado. Eu odeio esse assunto. Fico muito magoado. Sério mesmo, profundamente. Mas eu tava falando de religião, né? Não sei se alguém ficou magoado aí com o bloco anterior. Já falei, não é nenhuma intenção aí de desrespeitar nem nada. Eu, inclusive, acho que eu posso ser categorizado como um ateu cristão. Acho que quando me perguntarem minha religião, eu vou responder isso. Eu sou um ateu cristão. Porque, sei lá, eu não necessariamente acredito em Deus, né? Mas, cristão é quem curte Cristo, né? Quem é fã do homem. Porra, eu sou fã do homem. O cara era brabo. Primeiro milagre dele, manter uma festa em pleno funcionamento. Já falamos sobre isso aqui no podcast, né? Eu nunca lembro o que eu já falei no Crônicas de Nada. Acho que eu vou ter que voltar e ouvir todos os episódios pra garantir que eu não vá ser repetitivo. E Jesus também, outra coisa que eu gosto muito dele. Não sei se eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. Chegaram pra ele e falaram assim: irmão, tu vai morrer amanhã, tá bom? Amanhã tu vai ser execrado, humilhado, espancado, crucificado, morto. Ele falou: beleza, vou fechar uma pizzaria e fazer uma última janta com os meus amigos. Chopp liberado pra todo mundo, vinho. Eu faria exatamente a mesma coisa se eu fosse ele. Perfeito, me identifico muito com o Altíssimo, né? Então acho que eu sou um ateu cristão, acho muito, muito divertida a figura de Cristo. E eu acho que eu tenho uma relação diferente com a fé agora. Quando eu era menor, quando eu era jovem ateuzinho, que eu descrevi uns blocos atrás, era muito complicado pra mim. Eu acho que eu tinha uma certa raiva de Deus, assim, que também é uma coisa bem adolescente de se ter, né? Totalmente normal e compreensível. E até num ponto de vista musical, eu não gostava. Às vezes tinha músicas que eu curtia muito, mas aí eu percebia que aquela música tinha uma conotação religiosa ou tinha uma direta menção a Deus. Aquilo ali limava um pouco a minha apreciação daquela obra musical. Hoje em dia é exatamente o contrário. Eu acho interessante novas formas assim de cantar sobre a relação da pessoa com Deus e tudo mais. Tem artistas que fazem isso de forma muito interessante. E já falei aqui também, né? Enquanto linguagem, tudo existe. Absolutamente tudo existe, inclusive Deus, porque existe a palavra Deus. Se existe como linguagem, existe como conceito, e se existe como conceito, é a mesma coisa que existir, porque está aí na cabeça das pessoas, de todo mundo. E também, estatisticamente, existem muito mais coisas que existem do que coisas que não existem. Isso aí é ciência, óbvio, é lógico, é nítido, é imediato, é real. Mas enfim, agora que eu não tenho mais raiva de Deus, que eu acho interessante a mitologia, os elementos cênicos, e eu até acho legal conversar com as pessoas sobre a fé delas, eu tenho uma playlist gospel. E essa playlist não necessariamente são músicas que contêm as experiências de outras pessoas em relação ao que elas chamam de Deus, mas eu vejo essa playlist como uma coletânea de canções que, se eu me concentrar o suficiente e ouvir com o coração no lugar certo e com demasiada emoção, eu consigo ter uma experiência beirando o religioso. Consigo ter uma experiência gospel com essas canções. Vou falar para vocês que canções são essas e dar uns pitaquinhos sobre cada uma delas. Vamos lá. Abrir aqui. Cadê? Aqui, ó. Eu tenho essa playlist no Spotify, né? E olhando aqui na lista das minhas playlists, eu lembrei de outra coisa. Eu dava aula de inglês, né? Ainda dou de vez em quando. Sou professor de inglês, de ofício, né? E daí tem uma unidade de um livro da escola que eu trabalhava lá que era sobre música. E os alunos tinham que discutir várias coisas musicais e tudo mais. Já era do último livro já, né? Que daí o pessoal já sabe falar inglês. Tá só dando aquela afiada na faca da conversação. E daí, quando a gente tinha as unidades duravam, sei lá, dependendo do módulo, que seja 2, 3 semanas. E daí a cada aula, era uma turma pequena,
Mas eu pedia para um aluno escolher uma música pra gente ouvir juntos, e daí a gente debatia aquela música, eu fazia umas perguntas ali, se tinha um clipe a gente assistia, analisava o clipe, tudo em inglês, era bem legalzinho. E daí no final da aula eu pegava a música que o aluno sugeriu e eu criei uma playlist no Spotify, que era tipo a playlist da sala, né? E daí tinha ali as nossas músicas e tudo mais, as músicas que o pessoal escolheu. Bacana, legal, né? E daí eu passei o link da playlist e falei, já me segue lá no Spotify, ouve minhas outras playlists e tudo mais. Bem bacana, bem legal. Só que eu tinha esquecido, cara, que eu tinha criado uma playlist de sexo, uma playlist de sexual no Spotify. Naturalmente, né? Todo mundo faz isso. Tá tudo bem, tá tudo certo, as pessoas transam, acontece. Só que o nome dessa playlist não era uma coisa discreta, assim. E lembrando que os meus alunos não eram crianças também, né? Mas eles tiveram acesso ao meu Spotify. E tava lá o nome da playlist. Bem discreto, junto com as outras playlists. O nome era Buceta Anal. Então tá lá, tudo bacana, as playlists que eu criei, e do nada os alunos veem Buceta Anal. Que horror, meu Deus, que horror, que vergonha. Quando eu me toquei disso, eu excluí a playlist e foda-se. Excluí não, mudei de nome só. Enfim, vamos lá falar da minha playlist gospel então, né? Vamos falar de Deus. Então, as canções que... outra playlist que eu vi aqui, ó. Por favor, se você é aí da audiência, eu tenho uma playlist chamada Músicas com Barulho de Passarinho. Se você conhece alguma música que tem um barulho de passarinho nela, um efeito, qualquer coisa, um passarinho passarinhando, me manda o nome pra eu adicionar. Muito difícil achar música com barulho de passarinho. Quantas músicas tem aqui já? Não sei quantas músicas. Tem 2 horas e 8 minutos na playlist. Só de músicas que contém barulho de passarinho. Se você conhecer alguma, me manda. Vamos trocar figurinhas. Oh, meu Deus, cadê a playlist gospel? Gospel. Vamos lá. Será que tá aqui pra cima? Música gospel, com a pombinha, um emoji de pomba da paz do lado. Cara, a primeira música dessa playlist, a gente já começa com tudo. Um dos meus cantores-compositores favoritos, que é o Leonard Cohen. Tem mais de uma música dele aqui, mas a primeira é Lover, Lover, Lover. Eu acho muito bonito que ele chama, olha só, a relação do cara com Deus, né? Essa música inteira é um eu lírico suplicando várias súplicas para Deus, e tem versos que são as respostas de Deus. Então ele está suplicando para que Deus mude o nome dele, porque o nome que ele tem só representa covardia e tudo mais. Ele pedindo uma segunda chance na vida, falando que ele quer um rosto melhor dessa vez, não sei o quê. E tem o verso que Deus responde, que nunca abandonou ele e tudo mais. Mas o refrão é muito legal porque o refrão é Lover, 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 come back to me. Então, né, ele tá chamando Deus de amante. Deus é o amante dele, né? O amante quem ama. Perfeito, muito bonito. Muito divertido tratar Deus dessa forma. Casual, né, a relação deles. E pedindo pra Deus voltar pra ele. Lover, 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 come back to me. E eu acho muito legal também que tem um verso que é que Deus é o eu lírico e Deus tá falando sobre a música em si, e ele tá falando que o espírito dessa música te faça, né, ser livre, e que essa música seja um escudo para você, um escudo contra o inimigo. Muito bonito. O cara vê no ofício dele de músico uma vocação dada por Deus, e que a música é o escudo dele contra o inimigo. Maneiríssimo. Próxima música aqui é Reborn, do Kids See Ghosts. Kids See Ghosts é o Kanye West e o Kid Cudi, né? Muito boa essa música, não tenho muito a falar, mas o cara tá falando que ele está renascido. Não é apenas que ele tá renascido, né? Olha que legal, ele fala, eu estou tão renascido. Né? Como se existissem níveis de renascimento que uma pessoa pudesse ter. Ele não tá apenas renascido, ele tá tão renascido. E não existe mais estresse nele. Pô, esse refrão me causa uma paz absurda. Depois tem outra música do Leonard Cohen, Anthem, né, de hino. Muito foda essa música. Todos os versos, eles são absolutamente deprimentes, deprimentes e desesperançosos. Só que o refrão é a coisa mais linda e mais esperançosa do mundo. Porque o refrão tem a famosa frase There is a crack in everything. That's how the light gets in.
existe uma rachadura em todas as coisas e é assim que a luz entra. Então os versos são deprimentes e desesperançosos e o refrão falando que todas as coisas estão quebradas e é pelas rachaduras que a luz entra. Maravilhoso. Um cara que sabe fazer música é esse cara aí, Leonard Cohen. Descansa em paz. Depois tem All Things Must Pass, do George Harrison. George Harrison que era o crente dos Beatles, né? E nesse álbum tem uma música que é mais diretamente crente, né? Que... como que é o nome mesmo? Mas que é... My Sweet Lord. Que também tem um sincretismo religioso ali, né? Porque tem uns versos que ele manda um Hare Krishna e tudo mais. Não é só sobre o Deus cristão, na verdade. Mas essa aqui, All Things Must Pass, é muito boa. Porque essa é a mensagem mesmo. Não apenas que tudo passa, mas tudo tem que passar. Então, pô, tu ouvir essa música num momento de dificuldade, tu vai pensar, esse momento vai passar. Tu vai pensar, esse momento tem que passar. Beautiful, beautiful, beautiful. Depois tem Ghost Town, do Kanye West. É uma das minhas músicas favoritas do Kanye West. Eu adoro o sentimento dessa faixa, né? Tem muitos momentos que eu me emociono muito, mas principalmente o final, né? Todo mundo conhece o final. Que é a menina cantando que ela se sente muito livre e tudo mais. Ouve essa música aí, não tem o que falar. É só uma música muito foda mesmo. Depois tem Tolokai, meu espanhol é horrível, do Jorge Drexler. Que não é uma música diretamente sobre religião, mas eu acho muito bonito um verso dessa música que diz: quando num breve lapso de leveza, o seu amor vence a gravidade e a entropia. Esse momento dessa música é uma experiência religiosa pra mim. Ele tá falando que tudo cai, mas que num breve lapso de leveza, o amor vence a gravidade e a entropia. Perfeito. Outro cara que sabe fazer música é esse aí, esse uruguaio, Jorge Drexler. Também tem um verso nessa música que eu sempre repito, ou pelo menos eu penso, quando eu derrubo qualquer coisa no chão, eu penso no verso dessa música. Que ele fala, tudo cai sem embargo, todo corpo, por mais engenhoso, viaja ao encontro do seu repouso. Quando eu derrubo alguma coisa no chão, eu penso nisso. Depois tem Brother, do Jorge Benjor. Muito boa essa música. Não lembro direito do que tem nela, mas se eu coloquei aqui é porque eu já tive uma experiência religiosa com ela. Tem God is Love, do Marvin Gaye. Eu tava ouvindo bastante esse álbum do Marvin Gaye numa época que eu tava falando assim, pô, tem que ouvir as músicas desse cara, esse cara é foda. Esse cara é foda mesmo. E essa música é uma música diretamente sobre Deus e é muito linda. Tem outra do Kanye West, Ultra Light Beam. Eu acho muito divertido que o Kanye West sampleou um vídeo. Tem um vídeo que é uma criancinha meio pregando assim. We don't want no devils in the house. We want the Lord. E o Kanye West pegou esse vídeo dessa criança falando isso e a mãe dela falando aleluia no fundo e botou no começo de uma música. Muito linda essa música. E é incrível que esse álbum abre com essa música, Ultra Light Beam, que é uma música religiosa, incrível, maravilhosa, muito linda, tem corais. Cara, é uma experiência fantástica. E na próxima música, que também é uma música incrível, mas ele tem um verso falando que ele tem medo de comer uma modelo que fez clareamento anal e o alvejante que alvejou o cu dela cair na camiseta dele e manchar a camisa dele. Fantástico, né? O cara é um grande abobado, por isso que eu sou fã dele. Depois tem Epa Rei, do Hot Oreia. Epa Rei, que inclusive é alguma coisa em Nagô. A minha mãe sabe disso e ela me explicou. Mas é a saudação de Oxóssi? Não, tô errado. Saudação... Daqui a pouco eu pergunto pra minha mãe, mas não lembro agora. Eu adoro essa música e eu acho muito bonito a interpretação de Deus que tem nessa música. Porque tem uma hora que o Oreia fala que Deus é todo mundo sorrindo ao mesmo tempo. E só de pensar nisso eu já fico todo arrepiado. Tem Principia, do Emicida também, que tem a participação especial do pastor Henrique Vieira, mandando um freestyle evangélico no final. Esse que é o maior pastor que nós temos, o melhor pastor de todos. Linda essa música, não tem nem o que dizer, só uma música linda. Eu acho que essa aqui tem barulho de passarinho, hein? Eu sei que alguma música desse álbum amarelo do Emicida tem barulho de passarinho e eu botei na playlist. Não sei se é essa. Me indiquem aí músicas com barulho de passarinho. Falando em passarinho, outra música dessa playlist por enquanto é Free Bird 2, do Parquet Courts, que é uma banda que eu comecei a ouvir esse ano, que é muito boa. Essa música não é necessariamente sobre Deus, mas basicamente a mensagem dessa música é que a verdadeira forma de atingir a liberdade e a felicidade é através do autoconhecimento. E todos os versos dessa música falam sobre isso da maneira mais poeticamente linda possível, e eu adoro essa música.
Por último, a gente tem a música que dá título ao episódio de hoje, que é God's Favorite Customer, do Father John Misty, que é um dos meus artistas favoritos. E nessa música, o refrão é o cara também, assim como na do Leonard Cohen, suplicando a Deus. Na verdade, ele está conversando com um anjo e ele está falando: você não se lembra de mim, doce anjo? Eu era o cliente favorito de Deus, mas agora eu estou em apuros. Muito lindo. Puta merda. Beautiful, beautiful, beautiful. Música é uma maneira muito forte de você se conectar com a sua religiosidade, né? Seja lá qual for. E uma experiência religiosa que eu tive foi na vez que eu fui no Lollapalooza. E a banda mais importante da minha adolescência era o Red Hot Chili Peppers, né? E eu fui no ano que eles iam tocar lá. Infelizmente não era agora com o John Frusciante ainda, né? Era com outro guitarrista. Mas tudo bem, ele é bacana também. E daí, antes do show do Red Hot Chili Peppers, no mesmo palco, tava tendo um show do Chance the Rapper. Antes dele lançar o pior álbum da história e acabar com a carreira dele. Mas ele é um rapper deveras gospel, né? Como muitos rappers. E o show dele tinha momentos de, que parecia um culto mesmo. Tinha uma música que ele tava cantando que era quando as preces sobem, as bênçãos descem. Muito bacana. E para fechar esse assunto sobre música e religião, eu quero traçar outro paralelo aqui. Porque anteriormente nesse programa eu tracei um paralelo entre prostituição e aquecimento global, né? Que são o que conecta essas duas coisas é que as duas me deixam chateado. Mas eu também acho que existe um paralelo entre desenhistas otakus e músicos de igreja evangélica. Porque geralmente os desenhistas otakus, eles são tão fascinados por anime e mangá que eles praticam muito desenho. E eles desenham muito aqueles animes, aquelas coisas, e vão aprendendo técnica para desenhar os seus personagens favoritos. E eles acabam ficando muito bons em desenhar, de tanto que eles praticam. E da mesma forma é o músico evangélico. O músico evangélico, ele adora tanto a Deus, e ele quer tanto adorar a Deus com sua música, que geralmente músicos evangélicos acabam se tornando grandes músicos. Né? Eis o mistério da fé, de novo. Quando en un breve lapso de levedad tu amor vence a la gravedad y a la entropia. Bom, pessoal, esse agora, tava olhando aqui e já fiquei preocupado. Esse é o episódio mais longo agora do Crônicas de Nada. Mas tudo bem. Tem ouvintes que às vezes cobram episódios maiores pra, sei lá, lavar uma louça, varrer uma casa ali melhor, tudo mais. Então, pra quem gosta, é um prato cheio. Muito obrigado pela sua audição, se você chegou até aqui. Valeu mesmo. Eu sempre peço pra você compartilhar o programa aí com pessoas que você sabe que gostam de podcast e tudo mais. Mas eu tenho um pedido diferente e especial hoje. Eu postei todos os episódios e estarei postando os novos também no YouTube. Tem um canal do YouTube do Crônicas de Nada. Eu posto trechinhos lá também, no Shorts. E por mais que você ouça no Spotify, queria te pedir para se inscrever também lá no canal do YouTube, para dar aquela forcinha, né? Aquela moral. Então vamos parando por aqui, porque já tá muito grande essa porra aqui, tá bom? Beijos a todos. Meu nome é João Vitor Panda. Vou ficando por aqui, porque chegou a hora de dormir agora, né? Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau.